Olá, amigos da Academia Olímpia, nós estamos aqui com mais um programa. Eu sou Mariana Schumann e quem está comigo hoje é Hannah. Eu conheço Hannah há bastante tempo, eu acho que ela me conhece antes do que eu conheci ela, porque eu era muito pequena. E a Hannah, para mim, sempre foi uma pessoa confiável. Muitos conselhos, muitos ensinamentos, principalmente na área de vida saudável. Quando ninguém ainda conhecia muito sobre pão integral, açúcar mascavo, a Hannah já fazia produtos. Ou seja, quando a gente estava indo com a farinha, ela já estava voltando com o produto pronto. E a Hannah, há algum tempo, ela desenvolve um trabalho diferenciado aqui na região das Hortênsias. Então, eu pesquisei um pouco sobre o trabalho dela e eu descobri que o parto cirúrgico ou cesariana tornou-se um hábito. Ele tornou-se uma coisa convencional. E no Academia Olímpia, o nosso foco é trabalhar assuntos não convencionais. Então, assim, quem tiver assim, muita vontade de nos ameaçar, de nos xingar, poupe a sua energia. Porque o nosso foco não é dizer se está certo ou se está errado, mas é apresentar uma opção não convencional. Então, hoje temos mais uma convidada que desenvolve um trabalho não convencional. A Hannah se chama Hannah Trine Drexler. Ela tem 57 anos, 2 filhos e é avó de gêmeos. Eu vou perguntar para ela e vocês já vão entender do que nós estamos falando. Hannah, o que é uma doula? Doula, na verdade, é um termo grego. E ele significa mulher que ajuda a mulher ou que apoia a mulher em trabalho de parto e parto. Maravilha. E qual é a função desta doula? Então, já está até na resposta, né? A gente faz um trabalho de apoio bem personalizado que vem trazendo mais confiança, mais conforto para a mulher que está em trabalho de parto e também durante o próprio parto em si. No nosso trabalho a gente já viu também a necessidade de fazer um preparo antes do próprio nascimento. Então a gente trabalha muito com as mulheres grávidas a questão da amamentação, né? Que parece às vezes tão simples e não é sempre tão simples. E a gente fala de todas as dúvidas, né, que na verdade é uma brecha que tem em toda a assistência de esclarecer dúvidas para as mulheres, principalmente as que estão grávidas pela primeira vez. E elas vêm com cargas de perguntas e nem sempre é respondido. Então a gente, como mulher, mãe, eu tive 2 partos normais, não foram os partos ideais, mas eu fico feliz por terem nascido de forma naturalmente, assim. E desde muito tempo estava no meu coração essa vontade de trabalhar nessa área, mas eu nem sabia. Fui saber quando em 2013 eu fiz o curso, me capacitei como doula. Antes de 2002 eu acho que eu nem sabia que existia isso, né? E quando eu fiquei sabendo, fiquei muito encantada. O coração bateu muito. Só que o curso só tinha no Rio. E quando veio o primeiro curso, em final de 2013, para Porto Alegre, daí eu me inscrevi e fui. Aí tu foi de mala e cuia. Sim, sim. Hannah, qual é a importância? Ou antes, qual é a função? O que é o trabalho da doula? Na prática, Na né? prática. Na prática. Na verdade, trazer segurança
para a mulher no sentido assim de passar as informações do que ela está vivenciando, principalmente durante a gestação, mas principalmente então no trabalho de parto e parto, que é o foco, né? Mulheres que escolhem ter uma doula, normalmente elas querem parir o seu bebê de forma natural. Elas buscam uma assistência que traga para elas essa segurança. Então a doula, ela tem esse papel de trazer segurança. A gente tem uma formação para saber mais ou menos como funciona um trabalho de parto. E lógico, ao longo das práticas que a gente tem, a gente percebe assim que existem algumas alterações, e muitas até, mas a gente consegue seguir uma linha, né? Observando as mulheres, se elas estão avançando no trabalho de parto ou não. Eu acho que tem que ficar primeiramente bem claro que a doula não faz nenhum tipo de exame, nem medir pressão. O nosso toque é muito mais assim de massagem, de carinho, porque nesse momento, uma mulher para dar à luz ao seu bebê, ela precisa também ser acarinhada, acalentada, massageada, precisa ter o conforto e a segurança de que sim, está tudo andando e que ela vai conseguir. Então, se ela tiver no entorno dela pessoas que desconfiam que não vai dar certo, ela pode ter problemas para botar esse bebê no mundo, porque ela vai ficar também sem chão, digamos, né? É talvez com medo? Com medo. O medo faz parte, todas têm medo. Mas à medida que elas conseguem perceber que o medo traz coragem também, né? O medo tá aí, a gente enfrenta ele e de repente com coragem a gente vê que a coisa funciona. Então elas se sentem muito, muito gratificadas por passar por essa experiência. Então é massagem, é lembrar elas de assumir posturas diferentes que possam trazer mais conforto. Posturas são exercícios também? Nem seria exercício, mas uma mulher quando ela está em pleno trabalho de parto, ela pode ter posturas mais adequadas que favoreçam que o trabalho de parto avance, né? E ao mesmo tempo diminua um pouco o desconforto. Então, vou dizer assim que a pior postura, na maioria das vezes, é ficar deitada. Então, então deitada não é muito confortável para a mulher em trabalho de parto. No entanto, os protocolos hospitalares levavam as mulheres a ficarem totalmente deitadas. Não só deitadas, mas imobilizadas, porque normalmente tinham soro. Então elas não poderiam nem fazer muito movimento. Ou então, mais uma coisa que está caindo, infelizmente, porque mulher em trabalho de parto não precisa ser castigada, né? Então deitada, imobilizada, e ela não podia comer nem beber água, então passavam sede. De por favor, né? Sim. Um pouco de água. Isso são martírios pelas quais mulheres passaram e que eram protocolos hospitalares que vinham ao encontro, na verdade, só da assistência hospitalar, não da mulher. Então a doula se foca, na verdade, no conforto e no bem-estar da mulher. Acho que isso consegue pôr um pouquinho mais assim em prática, né? O nosso olhar é treinado para ver nos pequenos detalhes, nas nuances, se ela está precisando de alguma coisa, que seja um copo d'água que a gente alcança, né? Ou se ela quer um abraço, se alguma coisa está incomodando ela mostra isso. A mulher em trabalho de parto mostra isso. Eu acredito. E tu tem, porque assim, a espera são 9 meses, então são 9 meses que a mãe pode se preparar para este momento. Sim. Me parece que tu desenvolve um trabalho de roda de conversa, é isso? Aqui na região das Hortênsias teve um grupo de mulheres
que foi em busca de mais informação, e elas, no início, elas se autodenominaram de parto humanizado da região das Hortênsias, e depois elas mudaram para Nascer Sorrindo, que é na verdade uma frase ou então um mote do médico Frédéric Leboyer, né, que ele botou como título de livro até, que ele tentou resgatar dentro das tecnologias ou do tecnicismo mecânico até nos hospitais, na parte de obstetrícia. Ele tentou mudar, mostrando que a criança, quando vem amparada de uma forma gentil, ela nasce de uma forma gentil, essa marca fica para a vida. Não é a marca do tapa no bumbum, da pressa, do pega para cá, bota para lá. É a gentileza. E não precisava de muito também. Como, no geral, na humanização, a gente fala que não precisa de muito, não precisa de máquinas, não precisa de olhar, de gentileza, de carinho, de tempo. Né? E o Frédéric Leboyer percebeu que, por exemplo, um bebê que nasce não precisa ter logo focos, luzes, holofotes que deixam o bebê cego, né? com os olhos doendo, que colocar o bebê imediatamente sobre a mãe traz um conforto que não tem preço. Né? Então, esse grupo Nascer Sorrindo surgiu e me descobriu. E eu fiquei muito feliz, né? Porque até lá, até isso, agora nesse mês de março, até está completando 4 anos. Nossa, que bacana, parabéns. Muito legal. E aí surgiu a ideia da roda de conversa, que outros grupos também, autodenominados Nascer Sorrindo, fazem em todo o Rio Grande do Sul. Eu não sei, a nível de Brasil também deve ter, sim. Mas a gente não tem uma ligação, um compromisso. Cada um tem autonomia para criar os temas e fazer as rodas de conversa. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a minha dúvida, a minha insegurança é a insegurança do outro. E eu acho que é muito importante poder compartilhar essa troca. Eu percebo assim que a maioria dos casais que participa das rodas de conversa, eles saem de lá com brilho no olhar, porque as preocupações são partilhadas, as certezas também são partilhadas, e se sentem muito mais amparados, né, com essa partilha. São pessoas que estão tentando a mesma coisa, tentando melhorar e buscar um atendimento bom e respeitoso. Maravilha. Então, só assim para a gente deixar bem claro, por que é importante ter o auxílio de uma doula? Primeiro, para ter um canal de informações, né? A gente procura estar sempre bem atualizada, tanto nas questões um pouco do pré-natal, e aí eu nem me preocupo tanto com a parte técnica, mas sim, também preciso saber da parte técnica, dos exames que são feitos, né? De auxiliar essa mulher a passar de uma forma legal, né? Se preparando tanto para o nascimento quanto para os cuidados depois. E o puerpério, que daí é o pós-nascimento, que muitas vezes a mulher fica bastante balançada também, né? Então essa pergunta que tu me fizeste sobre por que uma doula, né? Dentro do sistema que ainda é vigente, assim, muito mecânico, por isso a gente chama de humanização dos nascimentos, porque a gente torna de novo uma coisa menos máquina, menos mecânica. A figura da doula vem ao encontro desse apoio, onde a mulher não fica sozinha, né? Isso era uma outra coisa que acontecia. As mulheres não tinham direito a acompanhante até 2005, isso não era de direito. E ainda está levando, até hoje tem hospitais que não respeitam, né? Então, ficar sozinha traz muita insegurança. Então, nenhuma mulher merece ficar sozinha.
obrigatoriamente. Então, principalmente não ficar sozinha, ter esse apoio, ter carinho, ter amorosidade, né? Esse é o que uma doula vem agora ao encontro, né? Fazer. E onde tu como doula pode atuar? É só no hospital? É só em casa? Bom, aqui agora tem uma brecha assim que eu acho que eu preciso abrir, porque como doula eu também tenho que me posicionar um pouco, né? Existem formas de nascer. A forma mais antiga, não diria tão antiga porque ela está sendo resgatada, mas uma forma mais natural é o parto na própria casa, onde a mulher com um pré-natal tranquilo, com uma gestação totalmente dentro da normalidade, pode muito bem organizar a assistência dentro da própria casa. Não precisa se deslocar para um hospital. A segunda forma é, logicamente, um parto hospitalar. Eu me posicionando como doula, eu preferiria que nem fosse tanto domiciliar ou tanto hospitalar. O domiciliar eu tenho acompanhado. Eu, como doula, respeito a decisão do casal. E tenho visto nascimentos lindos. E tem sempre um apoio, uma assistência de enfermeiras obstetras que vêm com equipamento, né, e elas trazem desde uma medicação anti-hemorrágica, tanto assim o oxigênio, elas têm um preparo para atendimento para o bebê, né? Mas a gente sempre preconiza que se for parto domiciliar, tem que ter um plano B. Que se durante o trabalho de parto alguma coisa não estiver nos conformes, tem que poder transferir. Sim. Isso é super importante. Então, como doula, eu nunca vou atender uma mulher oficialmente sem que ela tenha uma assistência, que seja o pré-natal normal, com obstetra ou com gineco-obstetra, pelo SUS, tudo bem, tranquilo, ou que tenha então parteiras ou enfermeiras obstetras que estejam acompanhando ela. Porque a doula não faz, como eu disse, nenhum exame, ela também não faz nenhuma intervenção. Então, o nosso papel não é de fazer essa assistência. E isso é importante falar porque muita gente confunde. Até profissionais da área que ainda não aceitam a doula, eles gostam de achar que a doula vai intervir no trabalho. No entanto, alguns já descobriram que a doula, quando participa de uma equipe de assistência, ela só vem a somar. Para uma mãe mais tranquila, para um casal mais focado, uma família mais relaxada, né? E um andamento muito mais legal, então, né? De tempo até e de satisfação. Mariana, tem casas de parto. Só que aqui no Brasil, as poucas que abriram tiveram uma pressão tão grande que muitas já fecharam. Não porque as mulheres não gostassem, mas porque alguns profissionais se incomodaram com as casas de parto, né? Então eu, doula, sou a favor de casa de parto. Se eu pudesse, eu estaria implementando uma casa de parto regional. Ia chover de mulheres. Por quê? Porque a mulher está em busca de uma assistência mais qualificada, mais gentil, mais respeitosa. Mais humana. Mais humana. Maravilha. Então eu acho que também podemos motivar que mais pessoas sonhem, não apenas sonhem, mas enfim, vamos tentar fazer, vamos tentar implantar, enfim, e colocar realmente isso, porque é uma opção, e precisa ser uma opção, porque eu acho que as pessoas, elas precisam ter opção, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Então,
elas tendo conhecimento de A e de B, elas podem tomar uma decisão. Se para elas for dada a oportunidade da decisão, certamente elas vão se sentir mais participando e protagonistas, né? No entanto, não é bem o que estava acontecendo. E se tu me fosse pedir assim, onde eu não sou aceita, eu não sou aceita em meios profissionais onde eles não veem a doula somando, melhorando. Eles veem como uma rival que está mudando o sistema, que está trazendo novidades e os casais querem essa novidade que não é tão nova assim. Eu acho que ser respeitado não é uma coisa nova, é uma coisa vital, é uma coisa que faz parte. Eu diria que é um resgate. Um resgate. Muito bem falado, Mari. Muito bem. Isso. E nos bastidores eu estive conversando com a Hannah e ela me ensinou uma palavra nova. Que primeiro eu pensei, não, eu acho que é vó. Não, é VO. Então, o que é? VO, é violência obstétrica. É uma coisa ruim para se falar. É uma realidade ruim. Uma sombra. Assim como a gente procura ter mais respeito, ter mais protagonismo, poder de decisão, existem algumas práticas na área da medicina que a gente tem que chamar como arcaicas mesmo, porque elas são super arcaicas. Muitos aprenderam assim, muitos médicos, obstetras aprenderam assim, conduziram a sua vida profissional fazendo como uma rotina, né? E as evidências mostraram que foram rotinas inócuas, inúteis, né? Eu vou agora começar a citar rotinas inúteis que acabam sendo uma violência obstétrica. Primeiro essa de manter a mulher deitada, sem alimentação, sem água, né? Porque na verdade eles queriam ter certeza que se precisasse de uma cesárea, a mulher não ia ter enjoos, não ia, enfim. Mas quando existe a necessidade de uma cesárea, ninguém pede se alimentou ou não alimentou, a pessoa tem que ir. E aí eu vou até abrir um parênteses, eu não sou contra a cesárea, até mulheres que preferem uma cesárea, eu respeito. Elas não devem passar por um parto natural se elas não querem. Então, muita gente vê a gente como xiita, porque a gente prega o parto natural como o melhor, porque a gente sabe que é 3 vezes menos risco para a mulher e 2,5 vezes menos risco para um bebê. Então, se as UTIs ficam lotadas, as UTIs neonatais, e com tantas cesáreas acontecendo, não é porque elas estão salvando os bebês, às vezes elas estão levando os bebês para a UTI, porque nascem cedo demais, né? Isso quando são cesáreas eletivas. Mas, enfim, a violência obstétrica pode ser o simples fato de não tratar bem uma mulher nessa hora. E aí tem as mais corriqueiras frases, né? Tá gritando agora? Para de gritar. Na hora de fazer, tu não gritou. Claro, na hora de fazer foi maravilha. Sim. E se agora ela está precisando botar para fora a intensidade daquilo que ela está sentindo e quiser gemer, quiser gritar, por que não? Né? Até como doula, a gente estimula que elas soltem, gemam, não fiquem segurando a dor, que a dor aumenta. Outra violência obstétrica que a gente sabe hoje em dia que não era necessário, eu passei por ela, as episiotomias. Palavra bem feia. Difícil. Até. Difícil. É o corte na vagina para facilitar o nascimento. E todo mundo acha que facilitou um monte. No entanto, a mulher é cortada na sua sexualidade e isso tem que cicatrizar, isso é doloroso.
Então, se tu falar com uma mulher que passou por esse processo, ela não senta por 2 semanas, ela fica de ladinho. Ela tem medo de ir para o banheiro, para as necessidades fisiológicas, e ela tem medo depois de voltar a ter um relacionamento normal, porque existe uma cicatriz e ela é dolorosa. E hoje se sabe que não, a musculatura, ela não tem nenhuma prevenção que justifique esse corte. A musculatura, quando é bem tonificada, ela dá de si, ela volta também. E muitas mulheres que argumentavam que a episiotomia era ou nem eram as mulheres, elas só recebiam essa justificativa, os profissionais justificavam a episiotomia é importante, porque senão depois a bexiga é caída e sabe como é que é, depois a relação do casal não vai esgaçar. Mas, então, é músculo, gente. E se tu corta o músculo, ele tem uma emenda. Será que isso é bom? Acho que não, né? É músculo. Quanto mais tu exercita, mais tonificado, melhor ele fica. Né? Então, esse também é o trabalho de doula, de passar algumas formas de estar tonificando o assoalho pélvico. Né? E mesmo as mulheres que passam por cesárea, elas podem ter problemas de bexiga caída quando elas não tonificam o seu assoalho pélvico. Por quê? Porque todo o peso do bebê está assentado sobre esse assoalho pélvico. E se ele ficar muito flácido, muito sem tônus, também vai ter problemas no futuro. Isso aí. Bom, violência obstétrica a gente pode entrar em mais detalhes ainda, mas esses são os mais corriqueiros. Em muitos hospitais, para ajudar a mulher, se empurrava a barriga na hora da contração. Isso é muito doloroso. E até riscos de rompimento, ruptura de útero, né? Porque já o próprio útero está contraindo e ainda vem alguém e começa a empurrar. Né? Deve ser uma sensação maravilhosa. Nem um pouco. E assim, hoje em dia se luta para ter uma escolha da posição que a gente quer dar à luz. Tem mulheres que escolhem dar deitadas, quando elas têm esse direito de poder escolher. Tem mulheres que preferem ficar mais verticalizadas. O grupo, até que a gente falou da roda de conversa, a gente coleta, assim, tem pais que trazem uma contribuição, a gente já juntou dinheiro, comprou uma banqueta de parto, né? E ela favorece a posição para a hora do expulsivo, né? Em vez de tu estar deitada, tu tá numa posição bem mais confortável, onde amplia toda a tua parte da pelve, tanto óssea como muscular, e te permite ter um expulsivo muito mais tranquilo. Na hora de nascer, o bebê vem muito melhor do que deitada, apoiada, com o cóccix rígido, sem conseguir fazer força no lugar certo, né? Então a gente sempre faz a comparação. Tu te imagina tendo que evacuar deitada. Complicado. Põe isso na potência 10, porque a gente tem que fazer muita força para ajudar o bebê a sair. Muito bem, é uma boa... Não são violências obstétricas, porque se mostraram hoje que são improdutivas. Não tem porquê continuar seguindo com elas. Isso aí. E a gente teve também falando sobre o cordão umbilical. Sim, muito interessante. Assim também na assistência ao bebê existe uma série de quesitos que a gente começou a reverenciar, ou então a solicitar e chamar atenção. Uma delas é logo que o bebê nasce, que ele venha para o colo da mãe imediatamente, porque ele acabou de sair dela e o primeiro contato, pele a pele, o primeiro olhar tem que ser para a mãe, para o pai, né? O cheirinho. Então, esse contato, esse abraço, que para a mulher é super importante, para o bebê é muito importante. E aí a gente estava falando sobre o cordão, que existe um nervosismo em torno do cordão, que no momento que o bebê nasce, parece que a primeira coisa que tem que fazer é cortar o cordão, como se de repente esse cordão fosse prejudicar o bebê.
como se ele fosse um assassino. A gente até brincou, né? Mas a gente sabe que à medida que o bebê está ligado ainda pelo cordão, a placenta está ainda dentro da mulher, ainda existe um fluxo de sangue, esse bebê está sendo oxigenado. Então ele não tem essa urgência de respirar, ele vai diminuindo a oxigenação, porque o sangue para, já vai fluindo menos e ele vai respirando naturalmente. No entanto, se um corte imediato obriga essa criança a respirar, no momento que ele sentir essa urgência de falta de oxigênio, ele vai ter que expandir todos os alvéolos de uma vez só, e isso é doloroso. Então, impregna na memória celular dessa criança que respirar é doloroso, viver é doloroso. Então tem a questão da luz, né? Muita luminosidade, isso dói nos olhos do bebê que recém nasceu, né? Essas são algumas das coisas que Le Boyer já chamou atenção lá na década de 80, final de 70 e 80. E muito foi visto como moda, mas não, é muito importante essa delicadeza. Sim. E hoje eu quero também comentar uma outra pessoa que pesquisou muito dentro dessa área. Ele nem era, a obstetrícia nem era a especialização dele, mas ele acabou indo para essa direção, que é Michel Odan. E ele tem uma frase bem típica, né? Que o mundo só vai mudar quando as crianças nascerem de uma forma mais gentil. Não é bem essa a frase, mas é o que ela significa, né? Se você quiser mudar o mundo, mude as formas de nascer. Nossa, isso faz pensar. Faz pensar. É isso aí. Então, na verdade, existem profissionais que já descobriram e que já perceberam claramente que, como doula, eles não têm na participação, a doula na participação da assistência, ela é parceira, ela não é rival. Mas tem alguns profissionais que precisam mudar um pouquinho a sua forma de atendimento. E para esses profissionais a gente acaba sendo um atrapalho. Infelizmente. Acontece. Eu acho que em todos os trabalhos de resgate isso é um problema que se enfrenta. Mas assim, o nosso intuito nesse programa é desmistificar um pouco o parto humanizado, a questão desse resgate do parto, enfim, de tudo que envolve o escolher ter um bebê, como ter esse bebê, onde ter esse bebê. E eu acho que nós entendemos, nós que assistimos o programa, a importância do trabalho da doula. E eu quero motivar a Hannah e todas as doulas que assistem esse programa, ou que bate o coração nessa questão, sigam em frente, sigam no seu trabalho, porque, como nós dissemos antes, as crianças nascendo melhor, com mais respeito, o mundo poderá ser melhor. Gostaria que tu dissesse mais algumas coisas, se tu... Sim. Então, eu gostaria só assim de ressaltar de novo o quanto é sagrado a vida, quanto é sagrado gestar uma nova vida. E que tudo isso que o casal passa, e principalmente a mulher sente essa transformação no próprio corpo e sente esse bebê se desenvolvendo, como ela gostaria de ser tratada nesse momento, de forma sagrada também. Mulheres são semideusas nesse momento, quando elas têm essa participação na criação, né? De poder conceber, gestar e dar à luz a uma nova vida, a um novo ser. Eu, como doula, para mim, isso é a coisa mais linda do mundo, ver um bebê nascer. Eu acho isso fantástico. Então,
Muito obrigada a todos que assistiram. Eu me emocionei. E sigamos juntos e até o próximo programa. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. E as meninas, mulheres que... muito obrigada ao nosso editor Luciano Gomes. Muito obrigada pela dica. Faltou dizer onde a gente encontra a Hannah. Bom, a Hannah tem endereço, claro, mas eu tenho um telefone de contato, que eu acho que é a forma mais fácil, né? Também tenho um e-mail, então hanadoula@gmail.com, Hanadoula junto, né? Hannah é H-A-N-N-A, para descomplicar. E o meu telefone, então, código de área 54 991 68 7703. Maravilha. Um período abençoado para todos. Muito obrigada. Obrigada também.